E aí, pessoal, então hoje a gente vai trabalhar de volta aí com os componentes. Só que como eu comentei lá no vídeo passado, então hoje a gente vai ver como trabalhar com alguns deles aí via programação, tá? Trabalhar com algumas propriedades aí que eu comentei no vídeo passado lá que só eram possíveis de serem feitas através da programação. Então a gente vai ver um pouquinho aí como trabalhar com elas aí, tá ok? Então vamos lá. Então antes da gente começar a ver um pouco sobre os componentes aí na parte da programação, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho com a questão dos temas aí, tá? A questão de cores aí, como que vocês podem estar alterando. Basicamente é meio parecido como trabalhar aí com a parte de CSS lá do desenvolvimento web, tá? Então a gente vai ter aqui dois arquivos, o colors.xml e o styles.xml. O colors vocês vão estar configurando todas as cores que vocês vão estar utilizando durante a aplicação de vocês. E o styles é onde a gente vai criar aí como se fossem as nossas regras para aplicar essas cores aí. Então eu vou pegar aqui o Android Studio, naquele mesmo projetinho Hello World que a gente está trabalhando, tá ok? Então aqui na pastinha Values vocês vão abrir lá o arquivo Colors e o arquivo Styles, tá ok? Então aqui no Colors a gente já tem algumas cores aqui pré-definidas, que são as cores do tema que a gente está utilizando. E no Styles tem já um tema ali base, que também está sendo utilizado aqui no nosso layout, tá ok? A gente vai criar aqui então uma nova cor. Então a tag Color, vamos colocar aqui como vermelho. E a configuração dessa cor aí, tá ok? Vocês podem trabalhar aqui com hexadecimal, tá ok? Ou com valor em RGB, tá? RGB, hexadecimal, então vocês escolhem como trabalhar, tá? Claro que com hexadecimal é bem mais fácil. E daí aqui no arquivo Styles você vai estar modificando essas cores aí, tá? Aplicando aos itens aqui. Então você tem um item aqui que é Color Primary, tá? Então a gente vai mudar aqui, por exemplo, para vermelho. Tá no nosso layout lá, então, ele vai mudar onde tem a cor primária aplicada para vermelho. Tá ok? Vamos voltar aqui. Você pode aplicar isso daí também para alguns itens, tá, do teu layout. Então, por exemplo, você pode pegar aqui item, name. Por exemplo, eu quero lá no Edit Text alterar Edit Text Color. Tá ok? Então você vem aqui. Então vamos colocar ali color vermelho. Então vamos pegar aqui um edit text de exemplo. Net parent. Então ó, a cor do texto no edit text, tá? Ele fica lá em vermelho, tá? Então assim você pode ir pegando algumas propriedades aqui, funcionando como regras para aplicar as cores que você quer estar trabalhando aí, tá ok? E se você quiser aplicar, tipo, num determinado componente, modificar ele como um todo, você vai pegar e criar um novo estilo para esse componente, tá? Através da tag style. Vamos colocar aqui um nome aqui, meu estilo. E daí vamos pegar aqui então item, name, text, color, vamos colocar aqui como color vermelho, item name background @color barra, vamos pegar ali o color primary dark, tá ok? E daí para aplicar isso daí num componente, você vai vir no componente que você quer estar aplicando, por exemplo, eu vou pegar aqui o text view ali. Você vai procurar a propriedade style, tá? Clica lá nas reticências. E daí você vai procurar aqui o tema que você criou ali, tá? Então vamos achar aqui o meu estilo, tá ok? Clica em OK lá. E daí ele vai aplicar aquele estilo que você definiu naquele componente, tá ok? Então você pode compartilhar um estilo aí em vários componentes, ou através do tema base da aplicação inteira tá modificando daí para todos os componentes, tá ok? Então essa daí é a forma que a gente tem aí para trabalhar com os estilos, tá modificando os temas e a partir de cores das nossas aplicações. Só voltar aqui. Tirar aqui o campo. Então seguindo aí, quando eu falei lá do autolink, né, a gente viu lá como trabalhar com a questão do autolink para web, e-mail, telefone, né? E eu falei para vocês que vocês poderiam estar criando padrões próprios de vocês para que isso fosse criado um link.
Então a gente vai criar um padrão nosso aqui para trabalhar com CEP, tá? Então ele trabalha com uma expressão regular para verificar se o texto que está dentro do TextView casa com esse padrão. E daí ele utiliza aqui a classe linkify, tá? O método addLinks, para estar criando essa questão do autolink aí. Onde que a gente vai inserir isso aqui? Então a primeira coisa que a gente vai fazer nesse nosso TextView aqui é colocar um CEP nele aí, tá? Então vamos colocar aqui. Tá ok? Então a gente tem um CEP ali. Daí vocês vão pegar aqui a pastinha Java, ou o pacote ali de cima de vocês, tá? Tem um pacote de teste, um pacote que é onde a gente vai trabalhar. Então vocês vão abrir esse primeiro aqui. E a classe MainActivity, tá? Então vocês vão abrir essa classe aí. Daí aqui dentro desse método onCreate, vocês vão fazer o seguinte aqui. Então a gente vai recuperar esse nosso TextView aí, tá? Então aí vocês já vão pegando o jeito de um pouquinho da programação, tá? Então, sempre que você quiser trabalhar com algum componente que está na tua interface, você vai vir aqui dentro do código, trabalhar na classe do componente. Então, a gente tem lá um TextView. Então, a gente vai recuperar aqui um TextView. Você tem que sempre trabalhar com um typecasting, tá? Dentro do Android aqui. E daí você vai procurar o componente pelo identificador dele, tá? Então, preste atenção que todos os componentes que você arrasta na tela, eles têm um ID, tá? O TextView 2. Que é associado com aquela classe R lá que a gente viu no comecinho, tá? Então a gente vai buscar esse componente aqui utilizando o find view by ID. Daí vai usar a classe R, ponto, os IDs dos elementos. E o nosso TextView aqui, que é o TextView 2. Tá ok? Então aí a gente recupera o nosso TextView. Feito isso, a gente vai começar a montar o nosso padrão aqui, tá? Então a gente vai trabalhar aí com a classe pattern. Então vamos colocar aqui. Pattern compile. E daí a nossa expressão regular aqui, tá? Então, 5 números, seguido por 3 números. Não vou entrar em detalhes em relação à questão da expressão regular, tá? Porque aí vocês podem estar pesquisando na internet, verificando o que é isso daí. A gente vai trabalhar aqui com uma string, que vai ser o esquema, tá? Então, é através desse esquema que o Android sabe que aplicação que ele tem que abrir, tá? Então, como a gente está usando aqui o esquema HTTP, ele vai abrir um navegador web para esse link nosso, tá? Então, quando você quer trabalhar com número de telefone, ele tem um esquema próprio para número de telefone, tem um esquema próprio para trabalhar com mapas, tá? Então, cada aplicação tem um esquema próprio para você trabalhar. No nosso caso aqui, o esquema HTTP ou HTTPS, ele faz com que abra o navegador que está configurado aí dentro do teu dispositivo ou do emulador, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse link aqui, tá? Então, vamos colocar aqui string esquema call http cep.republica.virtual.br/web_cep.php formato igual JSONP e CEP igual. E a nossa classe linkify.addLinks, que vai receber o nosso TextView, que é o componente que vai ser feito o processo de adicionar links. O padrão que ele vai ter que buscar para verificar quais textos casam dentro desse TextView. E o esquema que vai ser utilizado para identificar qual aplicação tem que abrir, tá ok? Então, feito isso daí, vocês vão mandar rodar, tá? Então, vamos mandar executar aqui. Então, aí é o nosso aplicativinho aí, tá? Então, agora eu tenho aqui o autolink aí através de um valor de CEP, tá? Então aqui agora a gente pode clicar nele para ele direcionar para uma aplicação para a gente, que no caso aqui é um web service de CEP, né? Então ele vai trazer aqui alguns resultados para mim aqui, que a gente pode estar utilizando, tá? Passando o CEP, então ele passa alguns valores, e daí você pode estar utilizando isso aí dentro da tua aplicação, trabalhando com mais um pouquinho de programação aí, tá ok? Então, esse daí é um recurso de autolink via programação, tá? Então, você pode criar o padrão que você quiser aí para estar trabalhando com isso daí, beleza? Então, seguindo aqui, a questão das fontes também, que eu falei da typeface, né? Que ele tem lá só sans, serif e monospace.
Então, vocês podem trabalhar com um tipo de fonte também que vocês queiram, tá ok? Eu deixei aqui um link para a gente utilizar aí para estar baixando, que é a fonte Roboto, que é a padrão aí do Android Lollipop. Tá? Então, vocês podem, mas se vocês quiserem, vocês podem baixar qualquer outra fonte que vocês encontrem aí pela internet, desde que seja na TTF. Então, vamos pegar aqui a fonte nesse link aí, vamos baixar ela lá. Então, vocês vão baixar aí, vão descompactar o arquivo, tá? Então, a gente vai pegar aqui daí uma fonte aí para trabalhar. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a Bold aqui, Roboto Bold. Vocês vão vir aqui, dar um Ctrl C na fonte aí, ou o botão direito copiar. Vem aqui. Só um detalhezinho, tá? Antes da gente continuar aí. Vocês vão vir aqui, tá? Na pastinha Velos aqui de vocês. Clica com o botão direito lá. New Folder. Tá? Vocês vão criar aqui Assets Folder. Só clicar em Finish aí. Ele vai criar uma pastinha Assets aqui para vocês. E daí vocês vão colar aqui, dar um paste aí para colar aquela fonte que vocês copiaram aí, tá? Dentro dessa pastinha Assets aí, tá ok? Então, vamos pegar aqui, eu só vou comentar esse código aqui. Melhor eu vou tirar ele, né? Mais fácil. Então, a gente vai pegar esse código aqui para a gente trabalhar com a nossa fonte aí, tá? Então, vamos trabalhar aqui com a classe de typeface, para a gente trabalhar aí com a fonte. Typeface.createFromAsset. A gente vai usar aqui o método getAssets para recuperar aqui a nossa pastinha assets. E daí qual o arquivo que a gente quer trabalhar dessa pasta aí, tá? Então a gente vai pegar aqui exatamente o nome do nosso arquivo lá, roboto.bold.ttf. Aí vocês colocam o nome do exato do arquivo de fonte que vocês escolheram para estar trabalhando aí, tá ok? Feito isso daí, você vai pegar lá o teu text view, tá? Então vamos colocar aqui o nosso text view ali, ponto set typeface, e vamos passar aqui então o typeface, tá ok? E vamos rodar aqui a nossa aplicação, né? Então, ok. Então aí o nosso aplicativo aí com a fonte personalizada, tá? Com a fonte Roboto Bold, ali no caso meu aqui, tá? Então aí com a fonte personalizada. Então vocês podem estar modificando aí as fontes dos aplicativos de vocês, tá? Escolhendo aí outras que não as que vêm como padrão dentro do Android aí. Só lembrar, né, de criar a pastinha assets, jogar a fonte dentro da pasta lá e utilizar aí a classe typeface para estar trabalhando com a fonte aí, tá ok? Seguindo aí, em relação à questão dos textos aqui, para trabalhar com taxado, negrito e sublinhado, tá? A gente não tem como fazer isso aqui através das propriedades lá, então a gente tem que trabalhar aqui via código com isso daí, tá ok? Então vamos trabalhar aqui só para que vocês tenham um exemplo aí. Então a gente vai usar aqui o método setPaintFlags, tá ok? Então vamos pegar aqui textView.setPaintFlags, getPaintFlags, opa. Então a gente vai recuperar aqui as configurações que ele já tem, tá? E vamos adicionar aqui então text underline text flag, ok? Daí você pode trabalhar aí com sublinhado, taxado, que é aquele strike through text flag, tá ok? Underline text flag, tá ok? Então vocês podem trabalhar aí fake bold text flag, tá ok? Esse fake bold, então assim, a fonte ela é bold já, mas se eu não estivesse utilizando uma fonte bold, quisesse fazer o negrito, ele faz o negrito através da duplicação ali da fonte, mas dentro da própria plataforma, tá? Não é um bold real igual é o da fonte mesmo se você usar uma fonte bold. Então eu vou colocar aqui só o underline, só para a gente ter uma noção. Se vocês quiserem estar adicionando vários estilos de pintura ali, é só vocês usarem o pipe e ir colocando mais estilos aí. Tá ok? Então vamos rodar aqui. Então aí o nosso texto aí com underline, tá? Então trabalhando através da programação com esses estilos de pintura aí, no caso, né, de formatação do texto.
tá ok? Então vocês vão estar fazendo isso daí através da programação. E para a gente fechar aqui o nosso IME Options lá que a gente viu, né, no Edit Text, para que ele setava ali algumas configurações nos botões que o usuário podia fazer quando estivesse dentro de um determinado campo, tá? Mas só que assim, lá a gente só fazia as ações padrão, tá? Então você também pode mudar no IME Options para quando o usuário clicar naquela determinada opção, o que ele vai fazer com aquele campo, tá? Via programação. Então a gente vai trabalhar aí com um método que é o setOnEditorActionListener, tá ok? E a gente pode trabalhar com a validação desse campo aí através de um setError, tá ok? Então a gente vai pegar aqui no nosso layout, deixa eu só tirar esse text view, vamos tirar essas coisas aqui para não dar problema. Então a gente vai colocar aqui um text field, então vamos colocar aqui um plain text, match parent. E daí vamos trabalhar aqui com o nosso IME Options. Tá, IME Options. Vamos colocar aqui como Action Go, ok? E daí a gente vai setar também aqui Single Line para True. Feito isso, a gente vai lá para o nosso código, tá ok? Então vamos pegar aqui o nosso Edit Text. Edit Text, Find View by ID. Edit Text. E daí aqui a gente vai trabalhando aí com o nosso método aqui, o setOnEditorActionListener, tá ok? Então vocês vão pegar aí o edit text.setOnEditorActionListener on new onEditorActionListener, tá ok? Então aqui a gente pode fazer a validação do campo, daí então quando a validação tiver algum problema no campo, retorna false, se não retorna true, tá? Então a gente vai fazer uma coisinha aqui. Então a gente vai pegar aqui, fazer uma validação aí, v.getText.toString.equals aula return true, senão ele vai retornar falso. Daí a gente vai setar um erro aqui, setError, valor do campo deve ser aula, tá ok? Então vamos rodar aí a nossa aplicação. Então aí o nosso aplicativo, tá? Então eu vou digitar aqui qualquer coisa, nosso Action Go aí. Então o valor do campo deve ser aula, tá? Então eu estou fazendo a validação do campo. Aula. Então dele não dá erro nenhum, ele deixa passar normal a aplicação aí, tá ok? Então vocês podem fazer a validação aí através desse setOnEditorActionListener aí, usando a opçãozinha IME Options lá, tá ok? Então você pode fazer a validação de campos aí dentro da tua aplicação. E daí eu deixei aqui também esse método getID aqui, como que vocês vão trabalhar com ele aí? Então aqui eu fiz um setOnEditorActionListener para um campo, né? Mas se você tiver um formulário que tiver que preencher várias informações, você não vai fazer isso aqui para cada campo, né? Então, o que você pode fazer aí? Então, você vai criar uma propriedade aqui, tá? Então, privada vamos colocar aqui onEditorActionListener validação igual a new onEditorActionListener, tá ok? E aí vamos pegar a nossa validação aqui de dentro. E daí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar no set, a gente vai passar essa propriedade ali, validação. Então para todos os campos que a gente tiver no nosso formulário, a gente passa essa validação. E aqui você vai saber qual campo que é e como que tem que validar ele através desse getID, tá? Então você vai colocar aqui if v.getID igual r.id.editText. Então, o campo que tiver o valor de editText, ele vai fazer essa validação. Vou só colocar aqui um return normal aí. E daí você vai fazendo isso daí para todos os campos que você tiver no teu formulário, tá? Então você implementa só uma vez o onEditorActionListener e daí associa ele com todos os campos que você tiver. Trabalha com o if aí para
validar cada campo de uma forma diferente, tá ok? Então você pode ir trabalhando dessa forma aí, tranquilo? Então essa daí é a forma de trabalhar com IME Options aí e fazer uma espécie de uma validação aí um pouquinho diferente, utilizando a parte da programação, tá ok? Então essa é a nossa aula de hoje, até a próxima, pessoal.